movimento fenomenológico e como ela própria, em sua trajetória, se aproximou ou se distanciou dessas tendências, preocupando-me, porém, em descrever com mais atenção o motivo de sua crítica à tendência heideggeriana, uma vez que estou mais apto no momento a fazê-lo, ainda que possa valer a pena pensar em que medida as tendências de Russell e Scheler possuem um grande influxo no pensamento de Stein, o que, porém, seria para mim no momento uma tarefa bem mais árdua e exigente. Concentrar-me, portanto, em apresentar o modo como ela caracteriza essas tendências e como se preocupa com a crítica a Heidegger. Essa atenção se justifica também pelo fato de que nessa fase de seu pensamento, estamos aqui em 1932, Ser e Tempo se tornou para ela uma obra com a qual se preocupou em estabelecer um confronto decisivo, desde a publicação de Ser e Tempo em 1927. Prova disso dão os textos escritos nessa fase, nos quais a autora faz questão, em vários momentos, de mencionar explicitamente, discutir criticamente e diferenciar claramente a obra de Heidegger em relação à sua tarefa filosófica. Edith Stein percebeu o impacto que teria e que estava tendo Ser e Tempo e quis, nitidamente, propor uma alternativa diferente ao pensamento na contemporaneidade, em diálogo com a obra de Heidegger, e tal como ele, levando em conta não somente a crítica ao pensamento moderno, mas também retomando o pensamento antigo e medieval e a mística cristã, que para Heidegger também tiveram uma importância decisiva. Iniciarei então apresentando as linhas mestras que caracterizam as tendências do movimento fenomenológico, tal como Edith Stein as via, a partir de seu texto sobre o significado da cosmovisão da fenomenologia. Detendo-me em seguida, com mais detalhe, nos motivos que a conduzem a fazer a ressalva de que o pensamento de Heidegger poderia fomentar isso palavras dela, o pensamento de Heidegger poderia fomentar uma concepção pessimista e mesmo nihilista, sepultando de vez a orientação para o ser absoluto, núcleo onde se decide nossa fé católica. Edith Stein se propõe a refletir sobre as tendências na fenomenologia na perspectiva de uma relação passível de ser exposta entre visão de mundo e filosofia. Aqui eu traduzi visão de mundo. Ciente de que a fenomenologia não é simplesmente visão de mundo. Propõe-se, porém, a se perguntar se ela não seria capaz de exercer, de algum modo, uma influência sobre a visão de mundo dos próprios fenomenólogos e mesmo de outras pessoas. Para tanto, ela procura primeiro deixar claro o que se pode entender por visão de mundo, para em seguida pensar o que se entende por fenomenologia, à luz das perspectivas fundamentais que essa corrente filosófica engendrou através de 3 de seus principais representantes. Já falamos aqui, Russell, Scheler e Heidegger. Por visão de mundo, Edith Stein entende a possibilidade de construção de uma imagem de mundo consolidada, uma Weltbild perfeita, que consiste em uma supervisão sobre tudo o que é, sobre os ordenamentos e conexões em que tudo se encontra e, acima de tudo, sobre a posição do homem no mundo, seu de onde, a sua origem, e o seu para onde, o seu destino. Isso tem muito a ver também, no meu modo de pensar, com Max Scheler, Ele escreveu um livro com esse título explicitamente, A Posição do Homem no Cosmos. Recorda como nos primeiros decênios do século XX tentou-se buscar desenvolver uma visão científica do mundo. De fato, essa busca se tornou muito nítida e mesmo relativamente bem delineada pelo que ficou conhecido como o Manifesto do Círculo de Viena. A gente conhece esse texto apresenta muito claramente o que significaria essa visão científica do mundo. Apesar dela não citar isso no texto, eu me lembrei desse texto, que é um texto da época. De fato, ou melhor, o qual Edith Stein não cita explicitamente, mas que pode servir de parâmetro para entender a crítica de Edith Stein a essa tentativa. Para ela, uma visão científica do mundo acaba por se tornar inconsistente, na medida em que, se a visão de mundo quisesse reivindicar justamente o caráter de cientificidade,
deveria ser ou provir de uma ciência ou de todas. Porém, torna manifesto que é da essência da ciência que ela se desmembre em diversos campos de objetos de investigação, de tal modo que seu processo de fragmentação acaba por impedir que uma visão que se quisesse científica nem poderia derivar da soma dessas múltiplas visões singulares ou de uma ciência em particular. Para a ciência, quanto mais se desenvolve em um processo de especialização contínua, mais torna-se possível manter o caráter de sua cientificidade e, com isso, acaba por tornar impossível que, a partir dela, possa emergir uma visão de mundo científica. Essa atitude científica diante do mundo, porém, é que pode constituir um modo de orientação para o mundo de caráter naturalista, que torna, contudo, incapaz de devolver uma visão unitária do fenômeno do mundo. Essa visão unitária acaba por não se poder esperar no conjunto das ciências. O que se poderia, porém, esperar da fenomenologia, da filosofia? De acordo com Edith Stein, a filosofia secularizada desde Kant viu sua tarefa em algo bem diverso: não recolher os resultados das ciências, mas examinar os pressupostos das ciências singulares, confrontando-as com as suas bases fixas e assim tornando-se verdadeiramente ciências. Mas, ao mesmo tempo, tal processo teria inviabilizado a expectativa de esperar da filosofia que, por outro lado, pudesse fornecer uma visão de mundo a partir do qual uma imagem do mundo pudesse ser constituída. Porém, para ela, isso não significa que para a fenomenologia também estaria vedada a conquista dessa possibilidade. Contudo, isto há de se dar em um sentido muito preciso, pois há outro sentido em que se pode falar de visão de mundo. Segundo Stein, nem todo mundo possui uma imagem acabada de mundo, mas todos têm certo modo de ver o mundo. Essa é a perspectiva justamente pela qual a fenomenologia vai acabar por se orientar. O camponês vê o mundo diferente do citadino. O prático vê o mundo de maneira diferente do teórico. O filósofo vê o mundo de maneira diferente do cientista natural. Nesse sentido, ela verifica que também a corrente filosófica que alguém defende terá significado para a sua visão de mundo. E sua preocupação vai ainda mais além e conquista aquele aspecto educativo e formativo que é muito próprio à reflexão filosófica de Edith Stein. E eu não colocaria isso também de fora, especialmente nessa fase, nos textos em que as críticas às tendências de pensamento da época, especialmente nos cursos, sobre Wasserstein é um deles, e o anterior a esse mais conhecido, e agora o nome me fugiu, chega já, a formação da pessoa humana. Isso, a história da pessoa humana. Lá ela vai fazer uma crítica muito séria às tendências, as tendências de pensamento da época, tendo em vista o processo formativo, a educação dos indivíduos. A professora Marli sempre cuida mais desse tema para a gente. É que não é só para o filósofo que seu modo de pensar filosófico forma todo o seu posicionamento frente ao mundo. Levando em conta que a filosofia que domina em cada época determina o espírito do tempo. Isto significa, segundo ela, que o modo de pensar e conceber, também daqueles que não são filósofos e que jamais leram as obras dos filósofos criadores, também são alcançados e atingidos pelo influxo da orientação filosófica que domina ou passa a dominar cada época e cada povo histórico. Desse fato, portanto, decorre a preocupação de Edith Stein em verificar primeiro de que maneira a fenomenologia, em suas três principais tendências, pode fornecer uma imagem acabada de mundo ou ajudar-nos a construir a mesma. E segundo, como ela pode atuar sobre a concepção inteira do mundo e como ela atuou no espírito do nosso tempo. São as duas questões que ela mesma coloca lá no texto. A partir de uma primeira apresentação de caráter histórico, Edith Stein procura determinar primeiro o que é a fenomenologia, levando em conta seu surgimento com Russell e seus desdobramentos com Scheler e Heidegger, que conduziram a fenomenologia por tendências diferentes. A Russell coube a determinação do método.
segundo o qual o caminho fenomenológico implica em uma orientação para as coisas mesmas. As coisas mesmas, porém, que devem ser encontradas através do sentido das palavras, isto é, não como coisas singulares da experiência, mas como o próprio sentido da palavra, como algo universal, a ideia ou a essência da coisa. A esta ideia ou essência da coisa corresponde à visão que nos traz à luz como dado tais coisas. Esta, porém, compreendida não simplesmente como percepção sensível e experiência, mas como um modo peculiar de ato espiritual, que Russell caracterizou como visão de essência ou intuição. Como esta orientação para as coisas mesmas, na perspectiva da visão de sua essência, se diferencia, ou melhor, se diferencia e se institui à base das ciências naturais e históricas, se deixa entrever pelo que ela afirma em seguida. Ela dá alguns exemplos. A física trabalha com conceitos como matéria, força, espaço, tempo. Mas ela não investiga o que é o sentido de cada um desses nomes. O que é o espaço, o que é a força, o que é o tempo. Ou seja, ela os pressupõe apenas axiomaticamente, por definição ou pelo significado usual corrente, sem problematizá-lo. Do mesmo modo, a história trata de pessoas, povos, estados, constituições, etc. Mas o que é uma pessoa? O que é um estado? O que é um povo? Tudo isto ela pressupõe como conhecido. Mas são temas para grandes e difíceis investigações filosóficas. E o método fenomenológico já tem demonstrado sua fecundidade, são palavras dela, a respeito desses temas, exercendo assim uma influência permanente no exercício das respectivas ciências. Então aqui a gente nota que o próprio trabalho de Edith Stein, na primeira fase do seu pensamento, eu falo sempre primeira fase, a partir da tese doutoral até a publicação de uma investigação sobre o Estado. Certamente há textos nesse ínterim, mas acho que as investigações que estão aí decisivas marcam uma fase importante desse pensamento que não podemos tratar de maneira separada ou já vinculá-la às fases procedentes de maneira apressada. Esse trabalho dessa fase segue um roteiro pelo qual foi resolvida cada uma dessas questões sobre a pessoa, sobre o povo, sobre o Estado, sobre o indivíduo, em orientação fenomenológica e na esteira do pensamento de Russell e também de Shelley, guardadas certas diferenças. Isto é, desde sua tese doutoral sobre o poema da empatia, passando pelos 2 tratados sobre causalidade psíquica e indivíduo e comunidade, que foram publicados sob o título Contribuições para uma Fundamentação Filosófica da Psicologia e das Ciências do Espírito, até a investigação sobre o Estado. Levando em conta que esse primeiro trabalho, Contribuições, ele foi escrito logo depois do doutorado, e a pretensão de Stein com esse trabalho era de se tornar livre docente na academia. Encaminhou esse trabalho em 19, o trabalho foi aceito do ponto de vista científico, mas ela não pôde atuar academicamente. Esse texto só foi publicado mais tarde, em 22, no Anuário de Russell, e após esse trabalho ela publicou investigações sobre o Estado em 25. Né? Aí ela já estava, a partir de 22, bastante interessada com o estudo da escolástica. Com esses trabalhos, podemos notar a contribuição mais decisiva de Edith Stein no movimento fenomenológico, através dos quais se pode dizer que, especialmente, a psicologia e as ciências do espírito, sob a influência da fenomenologia, experimentaram uma fundamental transformação. Eu sempre acho que, para qualquer psicólogo, ou sociólogo, ou historiador, etc., essas obras são decisivas para uma fundamentação, não é? Mais do que os textos posteriores. Procurando, portanto, constituir uma ciência da essência, mostrando ser, como diz Edith Stein, um retorno às velhas tradições, Platão, Aristóteles, escolástica, Russell vê, porém, de acordo com ela, a tarefa da fenomenologia transcendental na pesquisa do que ele chama de consciência transcendental. Aí o nosso querido Juvenal já falou bastante sobre isso.
como a esfera do ser indutável, em que a estrutura do mundo objetual é constituída. O movimento fenomenológico de Göttingen, segundo Wittgenstein, viu nisso um abandono daquela guinada ao objeto e daquela ontologia, isto é, a pesquisa da estrutura da essência do mundo objetual, na qual Schelling e os alunos de Husserl de Göttingen viam sua tarefa própria e na qual trabalhavam fecundamente. Tornara-se decisivo a intuição essencial da determinação. Na filosofia de Schelling, orientada para a ética, filosofia da religião e sociologia filosófica, tornara-se decisivo a intuição essencial da determinação do ser pela consideração dos atos intencionais nos quais o ente se constitui e em que a vida e o homem encontram um posicionamento essencial, que não exige a submissão a uma análise crítica dessa intuição, tal como Husserl fizera na direção de uma fenomenologia transcendental, que eu acho que o Juvenal explicou já muito bem, em que a universalidade do sentido essencial do ente se constitui. E também em bases intersubjetivas. É preciso acentuar que o conceito de pessoa tornara-se decisivo para Schelling, mas a pessoa em seus atos, e como ser aberto a valores. Para Max Scheler, a pessoa é muito mais a imediata unidade co-vivenciada do vivenciado. Não somente uma coisa por trás ou fora do imediatamente vivenciado. Isso é uma passagem que está lá no formalismo, do formalismo na ética e da ética material dos valores de Scheler. Essa determinação da vivência como fundamento direto da realidade na qual a coisa se constitui, tornara-se para Scheler decisiva. E se Husserl foi daí conduzido a uma fenomenologia transcendental, Schelling empenhou-se na edificação do que Wittgenstein chama de uma ontologia real. É como que em Schelling houvesse uma espécie, no meu entender, claro, uma antecipação do desencapsulamento do dado imediato da consciência de dentro da própria consciência. Coisa que Heidegger levou a sério. E esse tempo é bastante perpassado, e Wittgenstein reconhece isso, por esse aspecto de uma tentativa de superação do encapsulamento da intencionalidade na consciência intencional. Encapsulamento, a fim de se perguntar, isso significaria de que a intencionalidade é um dado da consciência intencional, da consciência interna, né, do indivíduo. Então, como se os atos tivessem que estar ali aprisionados dentro da consciência. Heidegger vê nisso, isso se pode ler nos Prolegômenos, a História do Conceito de Tempo, que é um curso um pouco anterior a ser de tempo, como uma herança da tradição cartesiana no pensamento husserliano. Scheler já, de certo modo, procura abandonar isso, mas assume o conceito de pessoa na visão de Heidegger, que Heidegger vai tentar evitar. No que diz respeito a Heidegger, Wittgenstein assegura que sua ontologia fundamental, diferentemente da fenomenologia transcendental de Husserl, e mais assemelhada à ontologia real de Max Scheler, é característico que o que lhe é revelado fazer em seu filosofar é compreender a vida e a posição do homem na vida, e o homem como Dasein, ser aí, como ser no mundo. O que, porém, é aqui nomeado ser aí, assegura ela, não é o eu puro de Husserl. A existência é considerada como um estender-se temporal, que advém de um passado obscuro e vive diante de um futuro, que pode e precisa lançar-se a si mesma em certos limites, que em última instância é também uma obscuridade. Reconhece então que por isso o cuidado, a preocupação, pertencem insuperavelmente a essa existência, que segundo Heidegger, advém da obscuridade e penetra na obscuridade. Dessa caracterização, Wittgenstein se pergunta então, se a fenomenologia em suas três formas, que ela vai definir como fenomenologia transcendental de Husserl, ontologia real de Scheler e ontologia fundamental de Heidegger, se essas três formas fornecem uma imagem de mundo ou contribuem, pelo menos materialmente, para a edificação de uma imagem de mundo. Ela assegura que, através de Husserl, a fenomenologia chegou a uma imagem suficientemente encerrada de mundo. Conhece um ser absoluto, ao qual aponta tudo mais e a partir do qual se pode ver tudo mais, diz ela. Uma multiplicidade de pessoas, ou seja, de sujeitos,
dos quais cada um edifica seu mundo em seus atos, mas que estão em acordo recíproco e no intercâmbio de suas experiências edificam um mundo intersubjetivo. Ao dizer isso, Edith Stein reconhece que tudo que está além dessas mônadas é constituído através de seus atos e relativo a eles. E que para o próprio Russell é possível, com base nisso, acessar inclusive as mais altas questões de ética e da filosofia da religião. Porém, segundo ela, em virtude do caráter absoluto conferido às mônadas, não sobra espaço para Deus, segundo Edith Stein, né? No sentido da nossa ideia de Deus, diz ela, que atribui ser absoluto somente a Ele e até o coloca como ser absoluto. Em Shelley, apesar de considerar difícil fixar em seu pensamento uma imagem de mundo unitária, reconhece que aqui está delineado um mundo de Deus, uma imagem de mundo projetada cientemente com o apoio em Agostinho, e que, segundo ela, tem mais parentesco com a escolástica e com Tomás do que ele próprio e seus adversários da neoescolástica sabiam. Isso é o que ela diz a respeito de Shelley. É muito curioso também esse texto de Heidegger que eu citei, os prolegômenos. Heidegger tem uma visão semelhante a essa de Stein quando vai tentar criticar Shelley a respeito da assunção do conceito de pessoa, né? Neste momento de sua reflexão, Edith Stein considera ainda cedo para querer traçar a cosmovisão que emerge do pensamento heideggeriano, com base na direção fenomenológica que ele orienta, e acentua: a posição central da existência, a acentuação da preocupação, Sorge, como essencialmente pertencente a ela, da morte e do nada, tal como a maioria das formulações extremas, apontam para uma mundivisão, usei o termo do N, né? Apontam para uma mundivisão sem Deus e nihilista. Mas há também declarações que deixam pelo menos transparecer que tem lugar uma vez a mudança no contrário, e a existência em si nula encontra seu posto em uma razão de ser absoluta. Ela faz esse adendo. Assim é que Edith Stein acredita que a cosmovisão heideggeriana pode levar à mais profunda seriedade de vida, porque ela recoloca as questões decisivas da vida no centro do interesse. Ainda que considere, porém, que, no modo como até então aconteceu, através somente da ênfase da decadência da existência, da obscuridade que a cerca antes e depois, da preocupação, é-se conduzido a uma concepção pessimista e mesmo nihilista da existência, e a orientação para o ser absoluto é sepultada, e com isso padece e jaz nossa fé católica. Estou já terminando. Diante desse risco que Edith Stein vai se ater cuidadosamente a uma análise crítica da obra de Heidegger, a ponto de ponderar esse risco de nihilismo e propor uma ontologia fenomenológica e universal que não se reduz somente a conceber o homem como ser lançado na existência e para quem se faz obscura sua proveniência e destino, mas como um ser lançado que, frente a essa obscuridade de seu de onde, de seu para onde, lança-se confiantemente no testemunho da fé, pelo qual encontra o fundamento de seu ser. Aqui é que Edith Stein está na fase propriamente em que o dado da fé terá de ser considerado como um dado fundamental. Isso eu considero que é um pouco diferente do que acontece na primeira fase, onde ela conta com o testemunho dos interlocutores, né, da fenomenologia de Göttingen naquela época, e supõe isso, mas aqui ela tem um dado de fé específico, em que ela quer, vamos dizer assim, fazer valer nesse momento, né? Ela vai chegar a assegurar que o próprio Heidegger admite essa possibilidade como possibilidade ôntica da existência. Claro, não nesse texto, mas no Filosofia Existencial de Martin Heidegger. Algo que o próprio Heidegger também admite em seu escrito sobre a essência do fundamento. Em nota ao texto sobre a essência do fundamento, tem uma passagem em que Heidegger diz assim: através da interpretação ontológica do ser aí, como ser no mundo, não caiu nem positiva nem negativamente
a decisão sobre um possível ser para Deus. Mas pela clarificação da transcendência, se alcança primeiramente um adequado conceito do ser aí, o qual, levado em consideração, permite então perguntar qual é, sob o ponto de vista ontológico, o estado da relação do ser aí com Deus. Esse trecho parece ter passado despercebido a Edith Stein, tendo em conta o que ele escreve na última nota de seu apêndice A Sefirite Eterno, em que ela vai se reportar um diálogo que Heidegger teria tido em um encontro, onde ele próprio afirmaria a possibilidade de, sem dúvida, postular Deus como uma possibilidade ôntica da existência, caracteristicamente fundada na ontologia fundamental que ele estabelece ser e tempo, mas que ela disse que ele não teria escrito isso em lugar nenhum, de modo que não teria como fundamentar isso apenas em um diálogo, não é? Mas, de fato, essa nota aparece mesmo em Sobre a Essência do Fundamento, que é um texto que ela já conhece e que ela já trabalha nesse apêndice. No prefácio a Sefirite Ser Eterno, torna-se explícito o cunho da relação deste livro com a filosofia de Heidegger. Mas, em vez de propor a colocação da questão do sentido do ser e do sentido de despertar para essa questão, tal como Heidegger se propõe em Ser e Tempo, Edith Stein buscará pensar o ensaio de uma ascensão ao sentido do ser, este que é fornecido pela fé. A confrontação com Ser e Tempo se fará, portanto, nessa fase explícita e constituirá para ela uma tarefa fundamental. O texto continua, claro, mas não posso continuar. Eu queria só chamar a atenção para dois elementos, eu vou terminar mesmo, dois elementos básicos. O primeiro é o seguinte: nesse apêndice de Sefirite Ser Eterno, existe uma retomada muito clara do reposicionamento da questão que Heidegger recordara e que foi colocada por Leibniz, que é aquela questão por qual ele apontou welche chose gehirn, né? Em alemão era warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts. Em português, porque é simplesmente o ser e não antes o nada. Heidegger propõe essa questão na perspectiva de dizer, bom, nós precisamos parar de se perguntar sobre o fundamento do ser e se não há uma identidade entre ser e nada a ser pensada. Não é? Essa é a tendência de Heidegger. Ele está a perguntar, não, nós precisamos insistir por que é que nós temos que nos perguntar pelo fundamento do ser e não de que a nossa vida, enfim, nossa existência não tenha sentido. Esse é o primeiro problema que ela coloca como uma crítica radical. E tem um elemento que aparece em outros textos, agora eu não estou lembrando, mas que eu trabalhei no encontro em Minas Gerais, que não foi publicado ainda, que é justamente a questão da liberdade que está em jogo. E aí nós precisaríamos levar em conta dois elementos importantes. Primeiro, o dado da angústia em Heidegger, como o fenômeno que desperta o ser aí para o seu si mesmo, e o abre para lançar-se em possibilidades ônticas que dê sentido à sua existência, mas a partir de si mesmo. E o caráter do abandono e da abertura à graça trazida pela fé como um dado da existência que coloca a existência em outras possibilidades de ser que não apenas a da finitude da existência, né? Eu acho que a confrontação de Heidegger entre Heidegger e Stein ela pode ser estabelecida levando em conta esses elementos que aparecem de fato nos textos de Stein e que podem ser, claro, desdobrados com mais paciência em outros momentos, né? Obrigada, professor Gil Franco, pela sua contribuição, lembrando um elemento importante no pensamento de Wittgenstein, que é a relação com Heidegger, o relacionamento com o pensamento praticamente nihilista dentro da fenomenologia, dentro do existencialismo, que são os desafios que nós encontramos ainda hoje, sem perder, sem tomar muito tempo. Então, vamos passar a palavra para a professora Marli, para a sua contribuição e para depois concluir com as perguntas da plateia. Quem perseverar até o fim será salvo, né? Então nós vamos... Eu não vou nem agradecer,
estou contente com a presença de todos, não é? Do grupo que está aqui, lá de São Paulo, aqui de Fortaleza, de todas as universidades, alunos, colegas, não é? Tudo isso. Mas é interessante, ouvindo aqui os meus colegas, eu sou uma simpatizante do estudo da Edith, e eu quero fazer essa